a gente vai tentar fazer aqui um resumo rapidinho de cárie. Então, começando pelos índices de cárie, a gente tem 4 índices de cárie. E para começar, a gente tem o CPOD, que é para caso de dentes permanentes, e tem o COD, que é para dentes decíduos. E o CPOD, enfim, o COD, ele mede o histórico da cárie que já foi tratada ou cavitada. Então, ele é irreversível, porque essa cárie ela já aconteceu. Então, né, ele mede a experiência da cárie já ocorrida, e é irreversível, né? O C significa dente cariado, então dente que sofreu uma cavitação e não teve o tratamento ainda. O P é pro dente que já foi perdido pela cárie. O O é pro dente que já foi obturado pela cárie. Então, nesse método de avaliação, o problema dele é que ele não inclui lesões iniciais. E a soma, né, o CP e o O, ele significa a experiência acumulada do indivíduo. Então, primeiro a pessoa ela tem o dente cariado, aí depois, se for tratado, a pessoa vai ter o dente obturado. E se não for tratado, né, não for obturado, ou mesmo assim, se o tratamento não der dado certo, a pessoa vai ter o dente perdido. Então, é essa soma da experiência do paciente. E ele é muito útil na epidemiologia, porque ele é simples e rápido. Aí a gente tem o NIVAD, que ele criteria a atividade da lesão. Então, se a lesão ela tá inativa, se ela tá ativa e a integridade do dente. Então, ele é focado na atividade da lesão, se tá progredindo ou se não tá. E ele avalia 3 pontos da superfície do dente, que é o brilho, a textura e a integridade. A gente sabe que essa lesão ela tá ativa, então como o brilho, textura e integridade, ela tá ativa se o dente tá fosco, áspero e opaco, mas ela tá inativa se tá brilhante, lisa e polida. Outro ponto negativo desse tipo de critério é que não inclui também lesões iniciais e também não inclui cavitações. Também ele não avalia a profundidade nem a proximidade pulpar, porque tem que pensar que é um jeito de avaliação mais visual, assim, a gente olha, né, faz ali, seca, enfim, faz o que tem que fazer, e aí a gente consegue olhar se tá fosco, áspero ou opaco. Então, pra saber a profundidade, enfim, proximidade pulpar, precisaria de uma radiografia, não é esse o caso. Mas, o NIVAD é ótimo pra monitorar a evolução da cárie. Então, de pouco em pouco tempo, assim, de consulta, tu consegue ver o quanto que essa lesão progrediu, porque ela é muito sensível ao tempo, né, enfim, mancha branca. Aí tem o ICDAS, que ele é dividido em 2 blocos, e ele mede a severidade dessa lesão, desde o do inicial até a cavidade mais profunda. Ele é um sistema visual mais detalhado, que foi criado depois. E aí os 2 grupos de códigos assim, que a gente tem é o código de restauração, que vai de 0 a 9, e ele identifica o tipo de material e a condição do dente. Então, se foi usado selantes, amálgama, se a coroa, como é que é o estado da coroa, se a restauração já foi perdida, enfim. E aí tem o código visual, que a gente vê a progressão da cárie, e ele vai de 0 a 6, sendo o 0 o rígido, o dente que tá bom, assim. O 1 é a mancha branca, assim, a mancha que a gente consegue ver só após a secagem. O 2 é a mancha que a gente consegue ver sem secagem, já consegue ver direto. Aí o 3 é a microcavidade restrita ao esmalte, ou seja, ela tá bem ali no inicinho, só perfurou ali um pouquinho do esmalte. Aí o 4 é quando essa cavidade ela já tá chegando, ele já tá fazendo uma sombra na dentina. O esmalte ainda tá íntegro, assim, não sei que não chegou a se rachar, mas já tá mais perigoso. Aí o 5 a cavidade já tá grande, a dentina já tá exposta, às vezes até metade da superfície. E o 6, né, que é o último, a cavidade já tá extensa, mais metade da superfície já foi perdida. Enfim, e nos permite avaliar a severidade da cárie e a atividade dela, né, porque a gente tem os índices. Então ela é mais completa porque ela inclui as lesões iniciais, diferente do CPOD. Tirei aqui meu casaco. Aí o último índice que a gente tem é o PUFA, PUFA, e mede as complicações da cárie que não foi tratada. Então o P é exposição pulpar, o é ulceração da mucosa por restos dentários afiados, F de fístula e A de abscesso. Então é só uma coisa mais séria, assim, porque mede as consequências da cárie que não foi tratada. Então ela complementa o CPOD nos casos de avaliação de populações com acesso mais limitado ao tratamento. E ela indica a gravidade, o sofrimento do dente dessa pessoa, mas não a quantidade de cáries. E sim o quanto que essa cárie fez aquela pessoa sofrer, assim, aquele dente sofrer. Agora sobre dieta e cárie dentária. Fazendo assim um resumo sobre esse tópico, a cárie ela aumenta muito, principalmente com o açúcar frequente, especialmente a sacarose e principalmente em formas pegajosas entre as refeições, então fora das refeições. E o tipo de carboidrato, né, o tipo de açúcar e a frequência e a estrutura do alimento, né, como eu falei, ser pegajoso, afetam o pH e o biofilme e porque políticas públicas são essenciais para reduzir o risco da população. Então, o que é a cárie dental? Ela é uma doença crônica, dinâmica, não transmissível e multifatorial, e ela depende da interação entre biofilme, açúcar, tempo e suscetibilidade. Então, biofilme, açúcar, tempo e suscetibilidade. Se a gente não tem o açúcar, a gente não tem a cárie. Se a gente tem o açúcar, mas não tem o tempo, enfim, é uma junção de fatores. E ela tem um caráter progressivo e acumulativo, então ela não fica estável. O paciente que em uma consulta não tinha cárie, em 15 dias ele pode ter, porque é um acúmulo de fatores e, enfim, pode chamar mancha branca, né, que é o início da cárie. Porque, enfim, é um acúmulo de fatores e o nosso foco sempre tem que ser a prevenção do que a restauração, né, a prevenção e o controle, não a restauração, porque depois que o dente já tá afetado pela cárie, é uma coisa pra vida toda, né? Então, sobre açúcares e a cariogenicidade. Bom, a cárie, ela é favorecida principalmente por açúcares livres, e açúcares livres são todos os açúcares que são adicionados. Então, por exemplo, os açúcares que estão presentes em mel, xarope, sucos, são esses adicionados. E tem os açúcares das frutas também, do leite, e eles têm um potencial cariogênico um pouco menor por causa da matriz, né, por causa do tipo de açúcares que eles contêm. Então, falando sobre esses tipos de açúcares, né, a gente tem os monossacarídeos, que são mais simples, e primeiro, aí a gente tem 3, a gente tem a glicose, a frutose, a glicose, a frutose e a galactose. A glicose é muito fermentável, então o pH ele cai muito rápido, as bactérias conseguem usar ele muito ligeiro, assim, e aí o pH despenca pra baixo. A gente tem a frutose, que ela é menos fermentável que a glicose, mas ela tende a deixar o pH mais baixo, o pH baixo por mais tempo, o que é muito perigoso. E aí a gente tem a galactose, que a gente tem um risco mais baixo, assim. E aí a gente tem os disacarídeos, que são os açúcares mais completos, que são os açúcares acrescentados. Então a gente tem 3 também disacarídeos, a gente tem a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é o pior de todos, e ela é o pior de todos porque ela é a junção da glicose com a frutose. Então, como eu falei antes, a glicose, o pH faz cair muito rápido, e a frutose deixa esse pH baixo por muito tempo. Então, a sacarose é o pior. E é o açúcar que é o açúcar de mesa, assim. E ele é altamente fermentável, e aí vira PET muito fácil. Tem a lactose, que é a junção da glicose e da galactose, enfim, leite e outros alimentos que contêm leite. E o risco mais baixo, mas um problema que a senhora falou na aula, maior é a mamadeira noturna, assim. Então, sobre isso de coisas com leite e tal, é a lactose. Aí a bebê toma leite antes de dormir,
com açúcar, às vezes também, né, com sacarose, então é lactose, mais a sacarose, péssimo beber com cárie. Aí tem a maltose, que é o terceiro sacarídeo, que é a junção da glicose mais glicose, e é o amido fermentado, né, então tipo pães, cereais, enfim, e ele é carogênico moderado, mas, enfim, faz essa digestão do amido. E fermenta de uma forma mais lenta, só que o problema da maltose mesmo é que o consumo, a gente geralmente tem muito repetitivo, né, pão, cereal, que eu falei, é uma coisa que tá muito no dia a dia. Aí tem um estudo de Vipron, que é aquele estudo que aconteceu muito tempo atrás, com aquelas crianças lá no hospital psiquiátrico, e ele mostrou que a frequência e a forma que esse açúcar é consumido importa mais do que a quantidade total. Não vou falar como é que foi feito o açúcar em si, porque eu acho que isso não vai cair, mas o resumo é que açúcares mais pegajosos entre as refeições aumentam muito a cárie, enquanto açúcares líquidos junto às refeições acabam causando menos dano. Aí tem a curva de Stefan, que mostra que o pH cai rapidamente após consumir açúcar, né, por causa das bactérias, e que demora mais ou menos uns 20, 40 minutos para ele se estabilizar. E então repetir o consumo de açúcar faz o pH permanecer crítico, né, abaixo do ideal, favorecendo a desmineralização que acaba causando a cárie. E aí sobre alimentos ultraprocessados, qual que é o problema deles? Eles têm geralmente muito. O que é um alimento ultraprocessado? Eles têm muitos ingredientes e eles têm vários tipos de açúcares com nomes diferentes. Então, por exemplo, maltodextrina, dextrose, xarope de milho, enfim, a gente vê muito fácil nos rótulos. E são açúcares altamente carogênicos pela combinação dos açúcares, como eu falei. Então, essa combinação dos açúcares, mais a textura, mais a frequência de consumo, é terrível. Então, as metas globais que a OMS tem, né, em relação à saúde, é reduzir em 30% o consumo desses açúcares livres, reduzir a obesidade e a DM2, e integrar saúde bucal junto a políticas públicas de DCNT. Então, incentivar políticas públicas, né, como taxação, regulação de marketing infantil e educação alimentar. Bom, agora sobre flúor e cárie dentária. O flúor, ele é o 13º elemento mais abundante na natureza. Ele é altamente eletronegativo e reativo, principalmente como gás, F2, e ele é mais usado na odonto como na forma de sais de fluoreto. Então, a gente tem 4 fluoretos. Tem fluoreto de sódio, fluoreto de estanho, fluoreto de amina e fluoreto de cálcio. Então, assim, fluoreto, aí tem sódio, estanho, amina, cálcio. E tem o monofluorofosfato de sódio. E os principais mecanismos de ação do flúor. Ele reduz a solubilidade do esmalte, então ele deixa o esmalte mais resistente ao ácido. Ele tem ação antimicrobiana, ele então inibe as enzimas bacterianas, como a enolase, reduzindo a produção de ácido. E ele regula o ciclo de C, então perda de ganho mineral. E ele também ativa a mineração, então mancha branca. E onde que o flúor ele é usado? Ele pode ser usado de forma individual, nos dentrifícios e enxaguantes, em uso profissional também, no consultório, em forma de géis, soluções, vernizes, com altas concentrações de flúor, como até 40.000 ppm. Mas a gente também consome ele de forma coletiva na água, que é a água fluoretada que a gente convive, que vai bem com a concentração bem baixa de flúor, que é 0,6 a 0,8 ppm de flúor. Então, e os dentrifícios? Eles usam 80% de carbonato de cálcio, mais monofluorofosfato. A sílica hidratada ela é compatível com todos os sais de fluoreto, e o fluoreto ele permanece na boca por uns 40 minutos após a escovação. Agora, a fluorose e toxicidade. A fluorose ela é ingestão crônica acima do limite, né? Então, o limite é de 0,07 miligramas, então é bastante coisa que se a gente for considerar que a gente está falando de ppm. Aí tem a toxicidade aguda, que é a ingestão súbita e alta de flúor, né? Por exemplo, um tubo de dentrifício em uma criança de 20 quilos, bastante coisa também. E combinações do flúor. A gente tem a água fluoretada, sobre isso, né? A água fluoretada mais o dentrifício, eles têm efeito aditivo. Então, a gente escova o dente e também consome água com flúor, e um não anula o outro, são combinados. E a epidemiologia, então a frequência e distribuição da cárie. A cárie não tratada, ela atinge mais ou menos 2,3 bilhões de dentes permanentes, 532 milhões de dentes decíduos, e os agravos bucais atingem cerca de 3,5 bilhões de pessoas. E a etiologia, né, a causa da cárie, que a cárie é uma doença comportamental com um único fator causal, né, que são os açúcares livres. Agora sobre o risco à cárie dentária. Bom, primeiro, o que é o risco de cárie? É a probabilidade de paciente desenvolver novas lesões ou agravar lesões já existentes em um certo período de tempo. E por que a gente tem que avaliar esse risco? Porque permite personalizar o tratamento, otimizar recursos, então focar em quem realmente precisa, prevenir antes da captação, né? Então melhora o prognóstico e é mais econômico também prevenir do que tratar. Então o diagnóstico ele descreve o que já existe e o risco prevê o que pode acontecer, né? Então fatores de risco, então fatores que empurram para a desmineralização. Primeiro é a alta ingestão de açúcar, né, principalmente com uma frequência, higiene deficiente, então biofilme abundante, baixa produção de saliva por causa que a saliva ajuda, né, por causa do fluxo ou do efeito tampão que ela tem, baixa exposição ao flúor, histórico prévio de cárie, que é um forte preditor, doenças ou medicamentos, então que reduzem a produção de saliva, e baixo nível socioeconômico, pouca escolaridade ou acesso limitado à saúde. E os fatores de proteção, então fatores que mantêm a remineralização. Tem flúor, uso diário, uso para um profissional, quando for o caso, boa higiene oral, dieta com pouco açúcar, saliva adequada. E tem que lembrar que o risco ele não é estático, como eu já falei, ele muda conforme a dieta, higiene, saliva, medicamentos e comportamentos. E foi feito um estudo em São Leopoldo que mostra que crianças que tiveram cárie assim, aos 4 anos têm um risco 2,2 vezes maior de ter cárie também aos 12 anos. E lesões e se essa lesão, né, essa cárie aconteceu em dentes posteriores, pode dizer mais ainda que essa pessoa vai ter cárie no futuro também. Uma mancha branca, as manchas brancas também são preditoras da cárie futura, e o número de dentes afetados nas duas dentições se relaciona. Então, se a pessoa teve, digamos, 2 cáries nos dentes tecidos, é provável que ela tenha também 2 cáries nos dentes de leite, mais ou menos assim. E os níveis de risco. A gente tem baixo risco, né? Que aí a pessoa tem predomínio de fatores protetores, não tem lesões recentes, tem boa higiene, tem uma dieta equilibrada, usa flúor diariamente. Aí tem a pessoa de risco moderado, que mistura risco e proteção, então tem uma higiene regular, mas tem uma dieta com consumo ocasional de açúcar e tem poucas lesões antigas. Aí tem uma pessoa de alto risco, que daí tem múltiplas lesões ativas, uma dieta frequente com açúcar, baixa saliva, baixa exposição a flúor e um biofilme visível. E aí o cariograma, que é bem importante, que é o gráfico do risco da cárie. Ele avalia vários grupos, como dieta, bactérias, suscetibilidade e circunstâncias. Ele vai de 0 a 3, sendo 0 pior e 3 melhor. A dieta é o conteúdo e a frequência que avalia. Bactérias se tem placa e as mutans. Suscetibilidade é saliva, flúor e a anatomia mesmo do dente, e circunstâncias como o histórico da pessoa já ter tido cárie antes, e, enfim, doenças como, enfim, usar medicamentos que acabam fazendo a pessoa ter menos
saliva, enfim. Então, e as condutas que a gente tem que ter em relação a isso. Então, condutas por níveis de risco. Então, a pessoa que tem baixo risco, a gente deve orientar a manter hábitos, continuar usando dentifrício fluoretado diariamente e continuar com essa educação alimentar, né? Pessoas com risco moderado, revisar a dieta, usar flúor, ir no profissional, né, fazer a aplicação de flúor mais ou menos umas 2 vezes no ano, considerar fazer o uso de selantes, né, em consultório e reforçar a higiene. E pessoas de alto risco, a gente vai fazer então o uso profissional do flúor de 2 a 4 vezes por ano, fazer um controle rigoroso da dieta, usar selantes em superfícies suscetíveis, que a gente vai usar, e também fazer revisões em curto período de tempo, assim, fazer esse acompanhamento com o paciente mais próximo. Então, por que? Agora é outro tópico, né? Por que, quando e como restaurar? Como ter um diagnóstico, então, diferencial e diferenciando, então, as lesões. Bom, a gente tem a lesão HMI, que é a hipomineralização molar incisivo, que é um defeito qualitativo do esmalte, que é de origem sistêmica. O defeito qualitativo, então, é um defeito na qualidade do esmalte daquele dente. Então, a gente consegue ver ele por opacidades bem delimitadas, podemos ser brancas, amarelas ou marrons, com uma superfície porosa assimétrica entre dentes homólogos, com uma hipersensibilidade do paciente, tendo risco de fratura. A gente tem a LCNC, que é a lesão cervical não cariosa, que é uma depressão cervical clara, mas sem biofilme envolvido. A gente consegue ver uma superfície lisa e polida. É mais comum nos caninos e premolares. E a causa principais é por conta de bruxismo, uma escovação muito abrasiva e refluxo. A amelogênese imperfeita é uma alteração genética, né, durante a formação ali de um esmalte, que afeta toda a dentição. E a gente consegue analisar com uma cor mais creme, marfim, marrom, e o paciente ele tem sensibilidade e também vai ter a falha adesiva. E a gente também consegue analisar por histórico familiar, também a gente consegue dar esse diagnóstico. Opacidade do esmalte também pode ser um defeito qualitativo, então mancha branca, marrom, creme, mas agora com contorno bem definido. A superfície ela fica lisa e dura, e ela é localizada, como um trauma ou idiopática, e não tem perda estrutural. É um defeito qualitativo visual, assim. Aí tem a hipoplasia do esmalte, que é um defeito quantitativo, então é a falta do esmalte, assim, falta da quantidade de esmalte. E aí a gente consegue ver focetas, sulcos, cortes, bordas irregulares, e ela pode ser localizada, né, como um trauma, às vezes por causa de uma infecção, ou sistêmica. E por que restaurar? Bom, as indicações principais para fazer a restauração é quando tem um comprometimento funcional, então o paciente está sentindo dor, tem sensibilidade, tem uma dificuldade mastigatória, ou quando a estética é importante, enfim, tá atrapalhando muito a estética. Quando acontece também perda irreversível da estrutura, então uma cavitação que impede higiene e então favorece o biofilme. Também falhas nas medidas preventivas, então um paciente de alto risco que já teve até, já foi usado flúor, selantes, tentou controlar a dieta, mas a lesão ela continua avançando, mesmo com esses fatores. Ou quando já tá com uma lesão profunda dentina, né? Tem um risco pulpar, óbvio, e a gente consegue ver uma radiolucidez extensa, assim, com certeza tem que restaurar, né? E como restaurar? Então, técnicas de remoção. Primeiro tem a remoção seletiva, que ela remove só a parte da dentina que está infectada, mas mantém uma camadinha de dentina afetada próxima à polpa. Ela é indicada em casos de lesões profundas, e a parte boa é que ela preserva a vitalidade do dente, porque ela tem um risco bem menor de exposição pulpar. E aí tem a remoção completa, que não remove daí toda a dentina amolecida, até tecido firme, e a indicação é quando em lesões rasas ou quando é necessário um suporte mecânico periférico. Por exemplo, para fazer essa restauração, para a restauração ficar firme ali, vai ter que deixar as paredes do dente intactas, assim, para ter suporte mecânico desse agente restaurador. Mas aí tem maior risco de exposição pulpar, mas como eu falei, ideal quando as paredes precisam ficar sólidas para retenção ou adesão. Então, sobre cárie radicular agora, e lesões cervicais não cariosas, então as LCNs. Primeiro, o que é uma cárie radicular, né? É a cárie que acontece na raiz, e ela acontece principalmente em idosos por causa da retração gengival, e porque eles também têm menos saliva, enfim. E isso acontece porque o cimento é pouco mineralizado, e ele também desgasta fácil e desmineraliza rápido. Então, aquela cárie, ela começa com uma mancha radiolúcida no cimento. A escovação também, ela remove o cimento, né, que está exposto ali por causa da retração gengival, e aí expõe essa dentina esclerosada com essa progressão, e essa progressão é mais lenta. Então, fatores que causam essa cárie radicular é a exposição da raiz, o biofilme, a idade, o fluxo salivar reduzido, ou também a jaque irregular, que é a junção amelo-sementária, né? Então, quando nesse limite onde acaba o biofilme e começa o cimento, se ele tá irregular e tal, não tá sendo como deveria ser, pode prejudicar também nesse aspecto. Então, cárie ativa e inativa radicular. O critério principal pra gente saber, e pra saber se tem que restaurar, é a consistência. Então, quando a cárie tá ativa, ela fica mais amolecida, opaca, a textura fica mais amolecida, fica opaco ou amarelado, e sempre tem placa presente. E quando tá inativa, tem um aspecto duro, assim, é brilhante, as bordas são lisas, e é escuro ou enrijecido. E o tratamento, então, quando a cárie ela não tá cavitada, é o uso de flúor, mais a higiene, mais a dieta, né? Melhorar ali. Quando a cárie tá cavitada, já restaurar, né? Quando tem cavitação é difícil, não ser um caso que a gente não vai restaurar. Então, usar ali uso de resina, então fazer ali uso de resina ou, enfim, cifres resinosos. E quando tá inativa, restaurar só se tiver necessidade estética ou funcional, como eu já tinha falado antes. Então, o que são, né, de novo, essas LCNs, essas lesões cervicais não cariosas? Elas, como eu já falei, não têm origem bacteriana e elas também são multifatoriais. Então, por forças oclusais, dieta ácida, técnica de escovação muito abrasiva, refluxo, estresse mecânico, uma boca sem cárie, pode ter LCN ainda. Então, a gente diz que é um envelhecimento bucal precoce. Então, tipos principais dessas LCNs, né, lesões
cervicais não cariosas. Pode ser por erosão, então química, de forma química, que são ácidos extrínsecos, né, a dieta, ou intrínsecos, que são os refluxos e vômitos. A superfície ela fica dura, lisa e brilhante, com as bordas arredondadas e não tem cavitações, como eu já tinha falado antes. Aí tem a abrasão, que aí é de forma mecânica, que pode ser por escovação traumática, dentifrício abrasivo, então essas pastas de dente que clareiam o dente, fio dental usado de maneira incorreta também. E fica uma lesão em V, bilateral, e a superfície ela fica polida e dura. E o paciente tem sensibilidade, né, uma abrasão ali. Aí tem a atrição, que é esse contato de dente a dente, e pode ser causado tanto pela mastigação ou pelo bruxismo. E os dentes, né, as facetas, elas ficam planas e opostas, fica reto. E tem a abfração, que é por conta de tensões oclusais. Então, força de flexão vira perda da estrutura e fica aí uma cunha profunda. Entendi essa parte direito. Mas a abfração é por conta de tensões oclusais. Acho que é por conta de tensões oclusais. E agora o tratamento das LCNs. Se o paciente está com sensibilidade, mas não teve perda de tecido, é fazer o uso de sensibilizantes. Quando tem sensibilidade e tem perda de tecido, é fazer uma restauração adesiva. Quando não tem sensibilidade, mas tem perda de tecido, a gente tem que avaliar a estética, avaliar o risco, né, que esse paciente, enfim, esse dente pode correr. E também a gente pode fazer um enxerto gengival, né, periodontal, para recobrir a raiz, se for preciso, né, se for o caso. Então agora só para revisar, porque eu acho que vai cair na prova a diferença entre cárie radicular e LCN. A causa da cárie é biofilme mais bactéria, enquanto a causa das LCNs é mecânica ou química. A cárie radicular tem uma textura mais amolecida, enquanto a LCN é dura e lisa, geralmente. A cor da cárie radicular é amarelada, marrom ou escura, e da LCN é brilhante, amarela, branca e polida. A sonda ela penetra na cárie radicular e na LCN ela não penetra. Sensibilidade na cárie pode ter, mas na LCN é mais comum. E a localização da cárie radicular é nessas áreas retensivas, assim, junto à gengiva, enquanto na LCN é cervical e tem um padrão simétrico ou em V. E foi isso, gente. Beijo.